Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa última lição que trata de temas polêmicos, temas relacionados à cultura, a comportamento. E nós falaremos hoje então sobre divórcio. Não é um assunto tão desconhecido, mas eu optei por encerrar essa nossa série de estudos tratando deste tema. Divórcio é de fato um assunto bastante polêmico, tem sido banalizado demais na sociedade, isso desde que o homem, enquanto cultura ocidental, se afastou muito das escrituras sagradas, muito do Senhor Deus como o princípio de todas as coisas, aquele que tem estabelecido uma lei perfeita, e nesse sentido o próprio casamento ele se torna banal, não só no que diz respeito à possibilidade do divórcio, mas a própria convivência também tem vivenciado esse aspecto. Porém, nós temos um outro lado, que são aquelas pessoas cristãs, crentes, que não admitem divórcio sob hipótese alguma. Você casou uma vez, não tem jeito, deverá seguir com aquela pessoa. Será que é exatamente isso que a Escritura Sagrada nos ensina? É o que a gente vai ver agora, baseado em dois textos. O primeiro está em Mateus, capítulo 19, de 3 a 9, os versos, e também 1 Coríntios, capítulo 7, de 10 a 15. São textos que tratam do divórcio, tratam acerca deste tema. Então, vamos lá. Em Mateus 19, de 3 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Até aqui o verso 6, Cristo está falando daquilo que nós entendemos como indissolubilidade do matrimônio, do casamento. Quando nós casamos, é um casamento que deve durar até a morte. Não deve existir separação. Pelo menos não por assuntos banais, por assuntos que venham de alguma maneira satisfazer o meu ego, satisfazer o meu pecado. Quando eu me caso, eu tenho que ter em mente que viverei com aquele cônjuge para o resto da minha vida. E veja que o próprio Cristo, ele demonstra aqui claramente que essa visão deve ser estabelecida porque o casamento é instituído e feito pelo Senhor Deus. Verso 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, o divórcio por qualquer motivo é pecado. É pecado diante do Senhor. É pecado nós afrontarmos ou desatarmos aquilo que foi realizado pelo Senhor. É preciso que entendamos isto. A Igreja Reformada, ela não banaliza o casamento, ela não banaliza o divórcio, não. Muito pelo contrário, é pecado, e pecado grave, quando casais se separam por qualquer motivo. Mas aí Cristo ele vai mostrar o porquê da existência do divórcio. Sim, porque o divórcio foi instituído pelo Senhor. E ele vai falar isso a partir do verso 7 e o verso 8. Diz assim: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está dizendo aqui é algo muito interessante. Ele diz que o divórcio foi instituído por Deus, na época de Moisés, mas foi o Senhor Deus,
por causa da dureza do coração. É preciso entender que essa expressão dureza do coração não significa pecado. Cristo não está dizendo assim, Deus instituiu o divórcio por causa do pecado do vosso coração. Não, de jeito nenhum, até porque seria absolutamente ilógico. Não, o que Cristo está dizendo aqui é, instituiu por causa da dureza do coração. Porque, por vezes, quando existe a traição ou o abandono, o coração fica enrijecido, fica muito triste, fica muito indignado, fica contrariado. E aí, por conta desse contexto, o divórcio ele deve existir, porque foi instituído por Deus. Então, Deus instituiu o divórcio por causa dessa dureza do coração humano, dessa posição que, por vezes, não suporta conviver com determinada situação. E aí, Cristo vai mostrar como deve ser a nossa visão geral, incluindo o divórcio. Diz assim a palavra de Deus no verso 9: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, Cristo ele não está aqui criando uma nova lei. Ele está ratificando a lei que está no Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento diz que quando o marido encontra alguma coisa indecente na sua esposa, pode lhe dar carta de divórcio. O contrário também se aplica. Veja como Cristo diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Aqui é o que nós chamamos de cláusula de exceção. Sim, quando um marido ou uma mulher encontra no seu cônjuge algo indecente, que é a linguagem de Moisés, ou, como foi traduzido aqui, como Cristo diz, relações sexuais ilícitas. Essa expressão relações sexuais ilícitas, ela não comunica o peso da palavra que está no original. A palavra no original é porneia, é coisa indecente, é algo que macula, que traz indignação profunda na área da sexualidade. Então Cristo ele diz exatamente aquilo que foi dito no Velho Testamento. Lá a expressão é coisa indecente. Aqui é porneia, como está no original. Mas Cristo diz o seguinte: não sendo isto, veja, se alguém repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui mostra, como eu disse, a indissolubilidade do matrimônio, do casamento. Há apenas uma cláusula de exceção, que está também no Velho Testamento. Coisa indecente, ou seja, algo que venha trazer profunda indignação na área sexual. O problema é que os judeus, eles banalizaram isso, da mesma forma como nós banalizamos hoje. Então os judeus interpretavam coisa indecente para além do seu significado real. Então eles diziam, por exemplo, uma mulher que ficasse desdentada, para eles era coisa indecente. A mulher que queimasse o jantar era coisa indecente. Não, isso de jeito nenhum. E é exatamente isso que Cristo está combatendo aqui. Ele está combatendo, dizendo assim, não é assim. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Agora, é claro que quando existe uma prática indecente, o que obviamente pode apontar para o adultério, há a quebra da aliança. A aliança foi quebrada. Daí a oportunidade de conceder carta de divórcio. Ora, a mesma coisa nós vamos encontrar lá em Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. E o que nós vamos encontrar a partir do verso 10 até o verso 15?
a instrução apostólica com relação ao casamento e a cláusula de exceção. Veja só o que ele diz. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Acabou. Está aqui Paulo concordando com Cristo. Não há como, não há possibilidade nenhuma de você se divorciar por qualquer causa. Isso é errado. Paulo diz assim, pode até existir a separação de corpos, mas se querem ter vida matrimonial, que voltem. Ele está falando aqui de um casal crente, onde o marido e a mulher são crentes. Agora veja o que Paulo vai dizer a partir do verso 12. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Quando você tem um marido incrédulo ou uma mulher incrédula, fique com ele, fique com ela, mantenha o casamento, porque você não vai poluir a sua vida, você não vai manchar a sua vida tendo um convívio até mesmo íntimo com esta pessoa. Não, porque Deus, por sua causa, vai santificar o outro para que ele não a contamine. Esse santificar não significa salvar, significa tornar aquela pessoa apta para essa união tão íntima, porque nós temos um crente e um incrédulo. Mas Paulo diz assim, mas se o cônjuge descrente abandona, é abandono obstinado, não há o que fazer. Então aí, sim, mais uma vez, pode ser dada a carta de divórcio, porque o descrente, ele quebrou completamente a aliança. Veja que aqui o divórcio, ele acontece quando o outro quebra a aliança de forma abrupta, de forma brutal, ou pela prática do adultério, ou pelo abandono obstinado. Você quer ver uma coisa interessante, que é um texto pouco conhecido de muitos? É o que está lá em Jeremias, capítulo 3, versos de 6 a 9. Olha só o que o Senhor Deus diz para Israel. Olha só, preste bem atenção. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, diz o Senhor Deus, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Talvez você não conhecia esse texto. O próprio Deus deu carta de divórcio a Israel, porque esta se afastou dele, não voltou mais e se prostituiu. É claro que aqui nós temos uma figura de linguagem, mas mostra que o Senhor Deus determinou, ainda que temporariamente, o divórcio, deu carta de divórcio a Israel. E ele mesmo diz que Judá de longe observava isto, mas também não aprendeu a lição. Portanto, o que nós encontramos na Escritura Sagrada, sim, são duas cláusulas de exceção que, sim, autorizam o divórcio. Coisa indecente, porneia
ou uma atitude sexual extremamente pecaminosa por parte do outro, e isso tudo redunda no adultério, isso sim dá a liberdade para que o cônjuge, como parte inocente, ele também conceda carta de divórcio, ou o abandono obstinado da parte do descrente. O descrente abandona, vai embora, não tem problema. Você está livre para isto. E é exatamente desta maneira que nós vamos encontrar a fiel interpretação da Escritura Sagrada por parte da nossa confissão de fé. Quando ele fala sobre casamento e divórcio, a nossa confissão de fé diz o seguinte: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Muito importante olhar para esta expressão como se a parte infiel fosse morta, porque no Velho Testamento o adultério era resolvido com a morte do infrator, com a morte do adúltero, dando ao outro oportunidade para casar. Veja como a nossa confissão de fé, ela une esses dois contextos, o da pena de morte e, ao mesmo tempo, a quebra da aliança. Claro que a nossa confissão de fé não está dizendo aqui que nós temos que aplicar a pena de morte ao adúltero. Não, não é isso. Isso já passou. Ele diz que nós temos que apenas considerar a parte infiel como se fosse morta. Nosso símbolo de fé continua. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela Igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes a decisão do seu próprio caso. Ou seja, o que o nosso símbolo de fé está dizendo é que tanto o adultério, fornicação como o abandono obstinado dão sim a liberdade para a carta de divórcio. E o nosso símbolo de fé continua dizendo: e o divórcio tem que ser um processo legítimo, legal. Tem que obedecer à lei, sobretudo à lei do Senhor Deus. Não está nas decisões do casal, do que os casais acham que deve ou não deve acontecer, mas está naquilo que o Senhor Deus determinou. É muito importante nós termos isto em mente, porque a Escritura Sagrada, bem como os nossos símbolos de fé, nos ajudam a não banalizar o casamento, pelo contrário, ver o divórcio como pecado quando realizado por qualquer motivo. Mas existem motivos que podem levar à separação. E quando eu falo sobre esse abandono obstinado, a gente pode inclusive pensar naquelas mulheres que sofrem violência doméstica. Será que isso também seria motivo para a separação? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma. E aí você pensa o seguinte: mas como é que se dá essa separação? Vamos supor que uma mulher ela tenha na sua vida um sofrimento atroz por violência doméstica por parte do seu marido. Ela não só deve ir à polícia fazer um BO, mas ela também deve se afastar. O juiz determina que haja o afastamento para a proteção da sua vida. Ela, porém, deve manter-se no estado em que se encontra, diante do Senhor, até que, obviamente, a outra parte ou manifeste abandono obstinado ou venha ter um caso com outra pessoa. Nesse sentido, a parte inocente, então, por conta das duas cláusulas de exceção, pode contrair novo matrimônio. Então, eu creio que
uma mulher, sobretudo, que sofre violência doméstica, ela não deve permanecer com o seu marido, deve se separar, mas aguardar no Senhor o momento certo para contrair novo casamento de maneira lícita e de acordo com a Escritura Sagrada. Meus irmãos, que nós tenhamos esta visão clara no nosso coração e na nossa mente, que sejamos maduros. E eu quero encerrar esta aula contida neste vídeo dizendo o seguinte: não se separe do seu cônjuge. Aliás, falando sobre a questão do adultério ou da porneia ou de coisa indecente, se você tem forças no Senhor para perdoar o seu cônjuge e perceber que o seu cônjuge está genuinamente arrependido e que toma uma decisão diante do Senhor, em não mais cometer aquele pecado, deve perdoar e preservar o casamento. É assim que deve ser. Agora, é claro, se você tem um cônjuge que não se arrepende e que vive em adultério, vive em porneia, vive em coisas indecentes, não tem jeito. Aí só a separação, porque não tem como conviver com uma pessoa que traga tanta mácula, tanto pecado nesse relacionamento que é um relacionamento de aliança, de pacto. Portanto, esses são os pontos a serem tratados aqui. E apenas de maneira didática eu quero sintetizar os pontos que nós tratamos aqui. Primeiro, o crente não deve se separar por qualquer coisa, por banalidades. Deus uniu e esse casamento deve ser preservado para a glória de Cristo, porque todo casamento entre pessoas crentes manifesta a união de Cristo com a sua igreja. Segundo, existe sim cláusulas de exceção para o divórcio. O primeiro deles é dado por Cristo, que ele chama de porneia, aquilo que está no Velho Testamento, que é chamado de coisa indecente, e que, obviamente, aponta para uma traição vil. Quando o cônjuge trai, adultera, e ele não manifesta arrependimento, ele não quer mudar, não se submete ao Senhor, não tem jeito. Isso dá, sim, liberdade para o divórcio. A mesma coisa quando o cônjuge descrente, veja, descrente, ele se aparta e não quer voltar mais. Neste caso também, o divórcio pode ser sancionado. E em último lugar, como nós falamos, no caso de violência doméstica, sim, a mulher deve sair de casa, deve se afastar fisicamente do seu marido, porque ela corre risco, inclusive, de morte. Mas, ao mesmo tempo, ela deve aguardar no Senhor. E aí, quando esse marido malvado, violento, quando ele cair em uma das cláusulas de exceção, ela está livre para o divórcio e para se casar novamente. Bem, meus irmãos, esse é o nosso último assunto que temos. Que o Senhor Deus nos abençoe e que tenhamos famílias fortes e casais unidos no Senhor para a glória de Cristo e enaltecimento do Pai. Porque, como eu disse, o casamento, ele reflete a glória de Cristo e a sua união com a igreja. Nós não nos casamos apenas por conta do amor que temos pelo outro, admiração, necessidade de estar junto, não apenas isto. Nós casamos para a glória de Cristo, porque vamos representar a união dele com a igreja que somos nós. Que Deus nos abençoe.